Nessa aulinha, nós vamos trabalhar a parte de lógica da argumentação. Vamos aprender a definir se um argumento é válido ou inválido, tá? Então vamos começar pela parte teórica. Vamos lá? O que é argumentar? O que é isso, né? Argumentar é apresentar uma proposição como sendo consequência de uma ou mais proposições iniciais. Tá? Olha só, as proposições iniciais, P1, P2, tal, até Pn, né? Pode ter várias, pode ter 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Serão denominadas premissas. Então as proposições iniciais serão chamadas de premissas. E a proposição final, C, que deriva das premissas, será chamada conclusão. Ah, não entendi nada, professor. Aqui já tem um exemplo de uma argumentação para você ter noção do que eu estou falando. Premissa 1, ó, P1 e P2 são as premissas. O C que está aqui embaixo é a conclusão, que deriva delas, beleza? Premissa 1, todo pássaro voa. Premissa 2, o pardal é um pássaro. Conclusão, o pardal voa. Será que isso é um argumento válido? Pois é, esse argumento é um argumento válido. Ah, professor, como é que eu vou saber isso, se é válido ou não? Esse é o objetivo do nosso estudo aqui, tá? Nós vamos mostrar várias técnicas para vocês, beleza? Esse argumento aqui é chamado de categórico. E esse perfil aqui, ele não vai ser trabalhado nessa aulinha aqui. Ele vai ser trabalhado na terceira aulinha, que vai estudar de forma aprofundada os diagramas, tá? Vai ser uma aula muito importante também. Fica calmo que logo vai chegar isso aí, tá? E também vai estudar a parte interpretativa das questões, aquela parte mais complexa, né? Que envolve interpretação, contexto e tal, né? Que não é tão simples. Agora, por enquanto, né? Nós vamos no padrão aqui, pra gente aprender bem o conteúdo, beleza? Então, tá aqui o exemplo de um argumento. Ó, premissas e aqui embaixo a conclusão. Perfeito? Então, vamos adiante. Fica tranquilo, você vai aprender a classificar isso em válido ou não válido. Um argumento, né? Um argumento ele não pode ser classificado em verdadeiro ou falso, não é assim. O argumento, ele é válido ou inválido, beleza? Ó, as premissas e a conclusão, sim. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, isso aqui também. Mas o argumento em si, que é tudo isso aqui, tudo junto, aí ele é válido ou inválido, beleza? Nunca verdadeiro ou falso. E outra coisa importante, antes de eu ir adiante, perceba o seguinte, a lógica, essa lógica da argumentação é a lógica formal, essa que a gente vai estudar. Então, a gente não analisa materialmente o conteúdo. Por exemplo, eu falo para você assim, todo pássaro voa. A gente sabe que na vida isso é falso, né? Existem pássaros que não voam, o avestruz não voa, a galinha não voa também. Então isso aqui, na vida da gente, é algo falso, certo? Mas na lógica formal, certo? Na lógica formal, a gente vai considerar, por exemplo, coisas desse tipo verdadeiras. Por quê? Porque a lógica estuda a forma e não o conteúdo. Não importa a frase que está aqui, né? Vai ter frases absurdas, do tipo, todo mundo é bonito. Eu sou bonito, você também é, claro. Mas será que todo mundo é bonito? Então, a gente vai considerar coisas desse tipo verdadeiras, tá? Então ela não tem a ver tanto com a vida, e sim com a forma, né? O tipo de quantificador que foi utilizado, o tipo de conectivo que foi utilizado, né? Então a lógica é baseada nisso, tá? Então vai ter coisas absurdas aqui, mas que a gente vai considerar verdadeiras, perfeito? Vamos lá. Principais tipos de argumentos. Categóricos. São formados por premissas constituídas de enunciados simples, em que ocorre a presença de quantificadores. Todo, algum, nenhum, né? Todo cachorro late, né? Algum gato mia, coisas desse tipo, entende? Nenhum homem é mortal. Eu vou falar coisas desse tipo. Então, os argumentos categóricos, eles possuem esses tipos de quantificadores. Aquele exemplo que eu mostrei antes é um exemplo de argumento categórico. Nessa aula que é a aula número 2 do site, nós não vamos trabalhar os argumentos categóricos. Eles virão na aula número 3, porque eles serão resolvidos por meio de diagramas, né? Aqui não. Aqui nós vamos trabalhar os argumentos hipotéticos.
E são os mais difíceis, tá? Eu considero os categóricos mais simples, mais fáceis. Acredito que você também vai achar isso, tá? Os hipotéticos são formados por premissas em que ocorre a presença dos conectivos. O e, que é a conjunção, o ou, que é a disjunção inclusiva, o ou, que é a disjunção exclusiva, condicional e o bicondicional. Ah, não entendi, professor. Vai estar assim na premissa. Se estudo, então aprendo. Se aprendo, então passo. Passo e sou feliz. Entende? As premissas vão ser formadas por proposições que contêm esse tipo de conectivo. Não precisa ter em todas. Pode também ter uma proposição simples ali no meio, entende? Mas algumas delas, né, ou todas, vão ter os conectivos. Esse é um argumento hipotético. Esse é o objetivo principal do nosso estudo na aula de hoje, certo? Eu vou te ensinar daqui a pouquinho técnicas para verificar a validade desse tipo de argumento, certo? Serão 3 técnicas. Fica tranquilo, já vou apresentar elas para vocês. Vocês vão com certeza sair daqui, dessa aulinha, né, após verem os exemplos todos, com condições de resolver a listinha de exercícios e acertar aquelas que vão cair no concurso, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a validade ou a invalidade de um argumento, tá? Que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber se um argumento é válido ou se ele não é válido, beleza? Vamos bem devagarinho agora para entender o conceito, tá? Olha só, argumentos válidos ou legítimos, certo? Válidos ou legítimos. São argumentos em que a conclusão é consequência obrigatória do conjunto de premissas. Ou seja, a verdade das premissas é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Aí você vai dizer, professor, não entendi nada. Eu vou explicar muito mais detalhadamente daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para você, no fundo, né, 3 técnicas, 3 métodos para você definir se o argumento é válido ou não. Fica tranquilo que essa indecisão aqui vai sumir da tua cabeça já já, tá? Isso é só um conceito inicial. Argumentos inválidos ou ilegítimos são argumentos em que a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Esses argumentos também são chamados de falácias ou sofismas. Então, grava isso. Isso às vezes o concurso usa, tá? Ó, argumentos inválidos ou ilegítimos também podem ser chamados de falácias ou sofismas, tá? Importante esses 2 nomes para você. Agora, eu vou detalhar um pouquinho mais para você a respeito da validade de um argumento. Fica tranquilo, tá? E depois eu vou melhorar ainda mais essa explicação, de forma que você não vai mais ter dúvidas. Pode acreditar, tá? Vamos lá. Representação simbólica. P1, P2, Pn. Isso aqui são as premissas. O que vem depois aqui é a conclusão, que deriva delas, né? Se origina delas, certo? Ó, P1, P2, premissas, C, conclusão. Agora, presta atenção, que essa parte muita gente não entende, tá? Mas não tem nada demais aqui, ó. Para que um argumento seja válido, é necessário que a conclusão seja uma consequência das premissas. Claro. E também é necessário que a proposição condicional, ó, P1, EP2, EP3, EP4, até Pn, né, que é a última premissa, ó, condicional com C, seja uma tautologia. Ah, professor, agora eu não entendi nada. Agora eu não entendi nada. O que é tautologia? É algo que na tabela verdade, no resultado final da tabela verdade, é sempre verdadeiro. Então, agora me explica. O condicional, né? Condicional. O sei então. Lembra da tabelinha verdade do sei então? Qual era o único caso que isso aqui dava falso? Quando era V com F. Lembra? Vamos fazer um filho. Lembra? Lembra? Então, presta atenção. Para que um argumento não seja válido, ou seja, para que ele seja inválido, só tem um jeito. Só tem um jeito dele ser inválido. Se todas as premissas forem verdadeiras e a conclusão falsa. Para que isso aqui seja falso, né, só tem um jeito. V com F, certo? Então, para ele ser inválido, só tem um jeito. Todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Nos outros casos, o argumento vai ser válido. Aí o aluno me pergunta, peraí,
Tem como um argumento ser válido com conclusão falsa? Tem. Tem. Se as premissas forem falsas e a conclusão falsa, F com F dá V. Lembra? É o C e então. Então tem como um argumento ser válido com conclusão falsa. A única forma de um argumento ser inválido é todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Só assim para ele ser inválido, tá? Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Agora eu vou detalhar 3 técnicas para você sobre os argumentos hipotéticos e aí essas 3 técnicas vão resolver as questõezinhas que a gente precisa saber fazer, tá? Fica tranquilo. Antes de eu começar a falar sobre os argumentos hipotéticos, que são objetivos dessa aula, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os categóricos, tá? Coisinha rápida. Olha só o que está escrito. A validade desses argumentos será testada por meio de diagramas. Beleza? Isso vai ser trabalhado na aula número 3. Fica tranquilo, tá? Próxima aulinha do site, eu vou falar sobre essa parte aqui. Nessa aula de agora, aula de negação e argumentação, eu vou trabalhar com os argumentos hipotéticos. Agora sim, se prepara porque vem a parte importante da aula, onde você efetivamente vai aprender a classificar um argumento inválido ou inválido. Fica tranquilo, tá? Presta bastante atenção porque é o que tem de mais importante isso que vem agora. Aqui de uma forma resumida, eu já vou detalhar cada um desses métodos aqui passo a passo e com vários exemplos inclusive, tá? Então de uma forma resumida, os métodos que a gente tem para validar ou invalidar um argumento do tipo hipotético. Vamos lá? A validade dos argumentos será testada por meio de 3 métodos. Está aqui, ó. Primeiro método, construir a tabela verdade do argumento. É necessário ter assistido a aula número 1, de lógica proposicional, né? A proposições de tabela verdade. Tem que saber fazer tabela verdade aqui, tá? Segundo método, considerar todas as premissas verdadeiras. E o terceiro método, o método da conclusão falsa. Considerar a conclusão falsa. Agora, vamos ver detalhadamente o primeiro método e exemplos de aplicação dele, tá?